Vamos lá, um caso como esse, na sua opinião, desse primeiro molar inferior, é um dente que está perdido ou existe esperança? Tem como a gente oferecer uma solução aí que permita a manutenção desse elemento dentário? Bem, antes de bater o martelo aí, vamos pensar quais são 3 variáveis que são bastante importantes da gente analisar em qualquer caso que envolve uma perfuração. São variáveis que impactam diretamente aí o prognóstico. Então, na hora de você falar para o paciente, olha, dá para eu fazer tal, tal e tal coisa para a gente manter esse dente, porque ele tem uma chance X aí de sucesso, uma boa chance, uma chance improvável, aí para você conseguir então conversar de maneira mais assertiva com o seu paciente a respeito de quais as possibilidades, os caminhos possíveis para esse tratamento, certo? Muito bem, primeiro ponto é o momento em que aconteceu essa perfuração, para a gente saber qual que é o grau de contaminação. Se é uma perfuração que acabou de acontecer e o colega, às vezes foi você ou foi o colega que perfurou e que mandou para você e falou assim, olha, aconteceu agora, recentemente, eu fiz um vedamento provisório que seja dessa perfuração, vedei esse dente, fiz um selamento coronário, então essa perfuração está protegida de uma contaminação aí da cavidade oral. Muito bem, impacto positivo no prognóstico, né? Não tem aquele prejuízo tão grande como o caso de uma perfuração que já aconteceu há um período maior, que já tem a formação às vezes de uma lesão, uma rarefação óssea, como é o caso que a gente vê aqui nessa região de Furca, que a gente já vê que existe aí uma contaminação, esperado que haja um tecido de granulação e tudo mais. Então isso tem um impacto um pouco mais, logicamente, negativo no prognóstico. Então, momento da perfuração. Segundo ponto, qual que é a extensão dessa perfuração? Tá? Por 2 motivos. A extensão da perfuração, uma perfuração extremamente extensa, ela pode comprometer estruturalmente um dente, né? E quanto maior também essa perfuração, maior a chance de eu conseguir um vedamento legal com o meu material ali de selamento, né? Dependendo da região também que ela acontece. Então, como é que a gente faz, né? Aqui a gente não tem uma precisão a respeito de qual que é a extensão dessa perfuração. É claro, né? Eu posso solicitar um exame tomográfico, trazer mais referências, mas eu posso também pensar em acessar esse dente. Esse dente aqui, eu vou contar a história dele daqui a pouco, tá? Mas ele já tem um acesso realizado por essa coroa, então fica mais simples de eu, por esse mesmo acesso, eu conseguir visualizar diretamente, né, num procedimento clínico e observar qual que é a extensão real para eu ter ideia dessa segunda variável aí, qual que é o impacto dela no prognóstico desse caso. E também o terceiro ponto é o acesso a essa região onde aconteceu essa perfuração, essa comunicação. É uma região que eu tenho um acesso mais facilitado, tanto para poder descontaminar e selar, ou é uma região que fica mais difícil o meu acesso? Aqui, felizmente, a região de Furca é uma região onde a gente consegue um acesso mais direto, trabalhando ainda com magnificação. Isso fica muito mais acessível, tanto a parte de limpeza quanto vedamento. Então, ponto positivo para o prognóstico, certo? Então, qual que foi a proposta? Qual que foi a história desse caso aqui, na verdade? Essa paciente, ela chegou, uma paciente que mora nos Estados Unidos, estava aqui só visitando a família, foi feriado de final de ano, estava visitando a família no Brasil e aconteceu dela ter daí um momento de agudização de dor nesse dente, porque é um dente que ela já vinha com dor desde a época que ela fez o tratamento num endodontista que foi referenciado para ela lá nos Estados Unidos. E desde que ela fez o tratamento, que tinha mais ou menos aí quase 1 ano já, desde a intervenção, ela tinha voltado algumas vezes nesse colega, e o colega sempre falando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que ela não devia se preocupar, que era só questão de tempo para essa dor melhorar. E ela se manteve, né, nesse acompanhamento. E quando ela estava aqui no Brasil, que teve essa agudização, ela começou a sentir esse dente latejar, teve um aumento de volume para o vestibular lá, que estava quase fistulando, e foi aí que ela me encontrou. Só que isso às vésperas dela voltar para os Estados Unidos. Então, o fato também dessa paciente, né, ter que voltar rapidamente exigiu uma tomada de decisão bastante rápida a respeito do que poderia ser feito, sendo que a gente tinha que pensar em 2 coisas. Lógico, tirar a paciente desse quadro agudo e também, né, realizar aí dentro do que fosse possível, entregar para ela uma solução, né, que fosse o melhor custo-benefício, pelo menos naquele momento, né? Então, nesse momento, de cara, o que eu propus para ela foi da gente fazer então o acesso via coroa, que já estava selado com resina esse acesso, fazer o acesso via coroa, ter uma ideia ali visual mesmo, clínica, com uso de magnificação de como é que estava, qual que era o tamanho daquele estrago
e, se fosse possível, vedar e também localizar o canal mesial, que, né, pela radiografia, a gente vê luz de canal, então não seria, né, um problema, seria o desafio aí mais de ter as referências corretas, fazer uma abertura assertiva. Então seria o mais crítico aí também localizar esses canais mesiais, tratar de maneira adequada e ter um acesso legal aí para vedar, limpar e vedar essa perfuração desde que ela não estivesse comprometendo esse dente de uma maneira já assim que nenhum material de vedamento fosse capaz de garantir, né, não só um vedamento, mas uma reestruturação desse dente, né, uma reestruturação física desse dente ali, para ele poder depois ser reabilitado, enfim, ser um dente ser mantido de forma funcional na boca dela. Muito bem, felizmente, durante o acesso, foi localizada a perfuração, onde estava, né, a gente tinha material obturador inserido nessa perfuração, foi retraído esse material obturador e também foi observado que a extensão da perfuração era quase que no tamanho ali de um acesso de um conduto. Ok? A perfuração mesmo, o soalho estava bastante desgastado em algumas regiões, mas a comunicação em si estava restrita ali, como se fosse uma broca ali, construindo um conduto mesial, então totalmente passível de ser tentado um vedamento, certo? Um selamento. Foi localizado os canais mesiais e numa dessa, o que a gente pensa a respeito desse canal distal? Retrata, não retrata? Bem, diante das referências que a gente tem a respeito, né, da condução do tratamento realizado por esse profissional que ela fez essa primeira intervenção, né, o cuidado ou a falta às vezes de cuidado ali, tecnicamente falando, né, aquém do que seria o desejável e toda a postura depois, então com certeza são referências que indicam pra gente que vale a pena retratar, reintervir e tecnicamente tentar melhorar a condição ainda mais desse canal distal, tá? Então, basicamente foi isso que foi realizado. No primeiro momento, então, totalmente desobturado esse dente, retraído aquele material que estava realmente extruído ali, era a gutapercha mesmo extruída pela furca, e os canais mesiais localizados, tratados. Dessa forma, deu para concluir esse tratamento da melhor maneira possível naquele momento. Inclusive no canal distal a gente vê ali um canalzinho lateral, um preenchimento melhor ainda do que da primeira vez. O defeito totalmente vedado na região de furca, tá? Com um pouquinho de extravasamento ali de material selador. No momento foi usado MTA, esse caso foi conduzido cerca de 3 anos atrás. E o que a gente teve, a paciente logo em seguida já pegou o voo de volta no dia seguinte. E então os parâmetros que a gente teve, as referências que a gente teve ali naquele momento, né, de como esse tratamento se desenvolveu, de como isso daí, qual que foram as referências que a paciente trouxe para a gente, foram referências clínicas. Então, com relação à dor no mesmo dia ela já relatou melhora, tá? Passou aquela sensação de latejar, o dente estava um pouco incômodo, mas ela falou totalmente diferente, totalmente manejável com o uso de um analgésico, certo? E depois, em menos de uma semana, essa paciente já relatou que aquela região de inchaço, que já estava abrindo uma fístula ali, tinha regredido, secado totalmente. E esse dente, assim, fazendo a sondagem periodontal dele, ele realmente não tinha, né, nenhum ponto, com exceção numa região de furca ali que a sonda descia um pouquinho mais, mas não era ainda uma lesão de furca totalmente avançada, né, que trouxesse pra gente aí algum receio com relação a prognóstico. E então, nesse momento, né, logicamente, foi um tratamento considerado ali como um tratamento, né, uma solução para a paciente extremamente bem sucedida, não só no sentido de tirá-la daquele quadro agudo, como também, né, de ter sim uma previsibilidade aceitável, né, a médio prazo pelo menos, desse elemento dentário. Claro que foi recomendado que a paciente desse sequência, ela tinha um cirurgião clínico geral que ela confiava bastante, e que ela desse sequência de preservação radiográfica e, eventualmente, em algum momento, tomográfica, porque um caso como esse, claro, e casos mais limítrofes, o que é importante da gente considerar, né? Fazer o acompanhamento mesmo, a preservação desse paciente, qual que é o prejuízo que o paciente pode ter caso não dê certo, né? Isso daí, esse é um defeito que ele pode gerar aí um defeito ósseo um pouco maior, uma perda óssea maior e, eventualmente, no insucesso do tratamento, você ter piorado daí um prognóstico para um futuro implante. Então, são pontos que a gente tem que observar bem, tem que conversar com o paciente, tem que ajudar o paciente, né, nessa preservação, não é simplesmente largar por conta dele.
mas tem um papel bastante ativo, certo? Porque a gente não pode se basear simplesmente também por um silêncio clínico, tá? O silêncio clínico, em princípio, né? Em princípio e na maioria dos casos, pode ser um sinal positivo, mas não é a única referência que a gente tem que ter e o paciente também tem que saber isso e continuamente a gente também tem que manter então esse monitoramento, tá certo? Então foi isso daí. Comenta se você já teve algum caso de perfuração, como que você conduziu, se foi mais ou menos isso, se você tem alguma história diferente aí. Quanto mais a gente compartilha a casuística, quanto mais a gente compartilha a experiência, mais um pode ter contato com a experiência do outro e dessa forma a gente tem, com certeza, todos nós uma bagagem cada vez maior, podendo ajudar a entregar soluções cada vez melhores para os nossos pacientes, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.